Romanos capítulo 5, versos 12 a 21. A gente vai testando, irmãos. Hoje vai ser sem o slide. Depois os irmãos vão dando feedback aí, se prefere com ou sem. A gente vai se adaptando. A gente vai tentando mudar para manter a atenção dos irmãos, né? Então, depois vocês me dão o feedback a respeito disso. Romanos capítulo 5, verso 12 em diante, Adão e Cristo. Diz assim o texto da palavra do nosso Senhor. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não era levado em conta quanto não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, e muito mais a graça de Deus e o dom da graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Como nós vimos na última semana, o apóstolo Paulo está falando a respeito da justificação pela fé. E agora no texto que lemos, ele faz um paralelo entre Adão, como sendo o representante da humanidade para a condenação, e Cristo, como sendo representantes daqueles que creem para a salvação. E aí, como esta forma de prefigura, como ele diz aqui no verso 14, melhor dizendo, no finalzinho do verso 14, de Adão para a humanidade, Jesus Cristo é a consumação da salvação de forma representativa. Então, aqui o apóstolo Paulo deseja tecer alguns pontos relacionados entre a representatividade dos seres humanos em Adão e a nossa representatividade em Cristo Jesus, falando de diferenças. Algo que precisa estar claro para nós. Nós fomos representados por Adão, ok? Nós fomos representados em Cristo, ok? Embora haja esta semelhança, existem muitas diferenças e ele deseja acentuar a superioridade da representatividade de Cristo para a salvação. E aí ele começa dizendo: porquanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Aqui o apóstolo Paulo
fazendo alusão de Adão como nosso representante, de vez em quando, talvez você já tenha ouvido isso. Sabe quando você diz assim? A pessoa é meu parente de grau infinito, né? De terceiro grau, quarto grau. Às vezes eu costumo resumir assim: fulano é parente de ciclano por parte de Adão. Porque, biblicamente falando, todos nós descendemos de Adão. Então nós estamos ligados ao primeiro homem. Nós somos a descendência de Abraão. E nesse sentido, enquanto descendência, o apóstolo Paulo vai nos dizer que o pecado entrou no mundo por meio de um ato. O que eu quero destacar aqui já nesta primeira expressão? O pecado não nasceu em Adão. Ele entrou no mundo por meio de Adão. Então, quando Adão pecou, já havia pecado. Satanás já havia sido condenado por Deus. Então, quando Paulo faz menção do pecado ter entrado no mundo, ele faz menção do pecado fazer parte da humanidade. Então, foi justamente quando Adão pecou que o pecado começou a fazer parte da raça humana. É esta menção que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Aí, eu preciso abrir um parêntese logo no comecinho da nossa exposição aqui. Porque esse texto parece um texto simples, irmãos, mas ele não é tão simples assim. Na verdade, é um texto muito complexo, que requer muita atenção quando nós lemos e interpretamos ele. A razão aqui é que esse texto embasa pensamentos como o universalismo. Daqui a pouco eu explico um pouco melhor o que é universalismo. Porque nós percebemos a utilização da palavra, do termo muitos, muitas vezes. Mas nem sempre aqui muitos quer dizer muitos. Às vezes muitos quer dizer todos. Às vezes todos quer dizer muitos. Às vezes muitos quer dizer muitos e às vezes todos quer dizer todos. Baralhou, né? Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para estas expressões e aí, ao longo da nossa exposição, enquanto caminhamos no texto, eu vou explicando isso. Como que nós chegamos a esta definição? Aqui é uma questão semântica. Para que não haja contradição do texto, na teologia nós chamamos isso de harmonização do texto. Quando você olha, parece que esse texto está contradizendo uma outra parte da Bíblia, é necessário olhar para esse texto considerando toda a Bíblia e não o texto à parte da Bíblia. Todo mundo comigo? É a mesma ideia de nós analisarmos um texto dentro do seu contexto. Quando eu leio capítulo 5, versos 12 a 21, eu preciso considerar o contexto de Romanos 1 até o capítulo 5, certo? Quando eu leio Romanos, eu preciso ler Romanos à luz do Novo Testamento. Quando eu leio o Novo Testamento, eu preciso lê-lo à luz de toda a Bíblia. E aí nós conseguiremos analisar quando existem exceções semânticas, quando uma palavra não significa, não tem o mesmo sentido dentro de uma mesma construção no texto aqui. Mas os irmãos fiquem tranquilos que eu vou citando quando não é e explicando por que não é. Paulo vai dizer então que o pecado entrou no mundo por causa de Adão e com o pecado a morte. Irmãos, aqui existe uma verdade implícita no texto que nós precisamos destacar. A morte não era para ser algo natural, mas veio como punição pelo pecado. Perceba que a morte começou a fazer parte da humanidade a partir do pecado de Adão. E porque Adão pecou, toda a descendência de Adão passou a morrer. Então, a partir do pecado de Adão, a morte como um ato penal, não é uma consequência casual, porque às vezes a gente costuma achar isso, né?
a morte é uma simples consequência. É uma consequência, mas não é uma simples consequência. É uma consequência no sentido de ser uma pena pela desobediência. E isso precisa ficar claro, irmãos. A morte não foi um acidente na história. Deus havia dito para que Adão, não comesse daquela árvore do bem e do mal, porque senão ele morreria. Então, a morte começou a fazer parte como punição pela desobediência. E aí o que Paulo vai dizer é o seguinte: Adão prefigurava Cristo. Você fala, mas que jeito? A gente vai dizer, Adão nos representava. Sabe aquela história, irmãos? Quer ver? Você quer um exemplo de representatividade? No âmbito político. Há um tempo atrás, eu gosto muito de filme de guerra, sabe? De filmes de guerras, principalmente guerras históricas. Estados Unidos, Vietnã, e eu gosto muito de guerras, filme de guerra e tal. A Fernanda não, ela acha que sai sangue demais. Mas eu gosto. E aí, numa dessas guerras, aconteceu um diálogo entre soldados que eu achei muito interessante. Eles estavam lá no fronte de guerra, levantava, dava uns tiros, abaixava, levantava, dava uns tiros e abaixava. E aí a munição foi acabando. E aí um virou para o outro e disse, nós vamos morrer. Ao outro, mas você não sabe se a munição deles está acabando. Aí falou assim, mas então vamos fazer um acordo, nós não atiramos, eles não atiram. Aí o outro falou, mas se eles não aceitar? Aí, no meio daquele dilema todo, eles começaram a pensar, por que a gente está aqui? Aí eles ficaram imaginando, falaram, a gente está defendendo a nossa pátria. Mas por que a nossa pátria precisa ser defendida? E eles foram retroagindo o pensamento, e eles chegaram à conclusão que eles estavam lá no fronte de guerra, prestes a morrer, como de fato morreram, prestes a morrer, porque o seu representante arrumou uma treta com o outro representante lá, por qualquer motivo que seja. E eles não sabiam por quê. Eles brigaram e mandaram a gente para morrer. Sabe o que é isso, irmãos? O representante, o líder político, representava a nação inteira. Adão representava a humanidade. E quando Adão pecou, toda a humanidade ficou debaixo desta condição de pecado. E aí, Paulo continua o texto, verso 13, acompanha aí, ó. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não era levado em conta quando não há lei. Eu vou continuar no verso 14, depois eu explico isso aqui. Verso 14. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Então, o que Paulo faz aqui? Paulo está de novo trazendo a ideia da condenação da lei, porque o judeu pensava que era a lei que condenava, quando na verdade não é este o papel da lei. E aí Paulo vai dizer o seguinte, olha, vai recobrar o raciocínio que ele já tratou anteriormente, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, ou seja, não foi a partir, e aqui lei, ele está se referindo ao decálogo, a lei moral de Deus entregue a Moisés no Monte Sinai. E ele está dizendo que até aquele momento o pecado já existia. O pecado já era algo que fazia parte da vida das pessoas. Adão morreu, a sua descendência estava nascendo e todos haveriam de morrer. No entanto, ele continua, mas o pecado não era levado em conta quando não há lei. E aí, algumas pessoas entram em parafuso. Como assim? O pecado não era levado em conta. Nós precisamos lembrar aqui qual é o propósito da lei. A lei não tem como propósito trazer condenação em si. Muito pelo contrário. A lei existiu e foi dada para que os seres humanos, a humanidade, tivesse consciência do pecado que já existia. É esse o sentido da fala do apóstolo Paulo. E aí o seguinte, as pessoas viviam como se não tivessem pecado, como se o pecado não fosse levado em conta. Entretanto, todos já haviam pecado. Reinou a morte desde Adão até Moisés,
Porque alguns diziam, quando não há lei, não há pecado, certo? É assim que a gente diz. Se não existe uma lei que regula determinada área da nossa vida, nós não transgredimos, porque não existe uma lei que normatiza aquilo. No entanto, já existia pecado antes de haver esta lei mosaica, porque já havia desobediência e já havia morte desde Adão até Moisés, é o que Paulo está dizendo aqui. E aí, ele começa, a partir do verso 15, tecer alguns contrastes que eu quero ressaltar aqui com os irmãos. Primeiro ele fala de Adão, depois ele fala de Jesus. Verso 15, todavia, o que ele está fazendo aqui? Um contraste entre a morte que veio por Adão e a vida que vem por Jesus Cristo. Preste atenção no contraste que ele faz. Verso 15, todavia, não é assim o dom gratuito de Deus como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, aqui, irmãos, muitos quer dizer todos. Pastor, mas por quê? Porque a quantidade de pessoas não é o ponto de Paulo aqui no texto. Paulo está dizendo aqui muitos, porque todas as pessoas do mundo inteiro são muitas pessoas. Então ele usa a palavra muitos para referir-se a quantidades diferentes, porque a quantidade nesse contexto não é o ponto de Paulo, mas falar da condenação. Então assim, leia assim, se pela ofensa de um só morreram muitos, lembra que lá no verso 12 ele já falou que por um só entrou o pecado no mundo, e o pecado a morte, no final ele diz que todos pecaram. Então esse muitos aqui refere-se ao todos do verso 12. Muito mais agora, pelo dom da graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. E aqui muitos, é muitos mesmo. Porque a graça de Deus, ela é aplicada, não, a graça salvadora é aplicada não sobre todos, mas sobre muitos. Que muitos são esses, irmãos? Não. A graça salvadora de Jesus é aplicada sobre muitos. Que muitos são esses? Nós vimos na primeira exposição, capítulo 1. Quem foi justificado? Os eleitos, a igreja de Deus. Alguém abra para mim Isaías 53. Vamos lá no Antigo Testamento. Desde o Antigo Testamento perceber que muitos é esse. Isaías 53 narra o sofrimento de Jesus Cristo para a salvação da humanidade, certo? Mas a humanidade aqui está composta em não todas as pessoas indistintamente, mas de um grupo específico. Isaías capítulo 53, versos 10 em diante, diz assim, todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. E verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Qual que é o fruto do penoso trabalho de Jesus? A salvação. Aí ele continua, o meu servo, o justo, Jesus Cristo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ou seja, o que Isaías está falando aqui? Que as iniquidades de Jesus, que as iniquidades de muitos é que Jesus levará sobre os seus ombros. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com eles repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e não todos. É por isso, irmãos, que nós negamos a ideia. Assim, eu citei apenas 3 referências das muitas que nós poderíamos citar, que combatem o universalismo. Jesus, o sangue de Jesus que foi derramado na cruz tem poder para purificar o mundo inteiro, mas ele tem eficácia sobre esses muitos.
sobre aqueles que Paulo, no capítulo 1 de Romanos, vai chamar de eleitos, aqueles a quem Deus separou e desejou salvar. Então é sobre esses aqui que superabundou a graça de Deus. Então, quando nós olhamos aqui, no verso 16, o apóstolo Paulo continua, verso 16, verso 17, ele faz um contraste que é o seguinte, pense comigo, por um lado, Adão era nosso representante, e por meio de Adão houve a ofensa a morte. Por meio de Adão, então, veio a morte e a condenação, certo? Então, todos nós, toda a humanidade, estava representada em Adão. Aquilo que ele chama de segundo Adão, que é Jesus Cristo, todos nós, os crentes, estão representados em Jesus. Então, existe uma questão de representatividade. Mas em Jesus isto é superior, ele vai dizer por quê. Por meio do pecado de um, todos morreram, certo? Por meio da justiça de um, aqueles que creem, todos, os muitos aqui, viverão. Irmãos, matar é fácil. Você consegue matar alguém. Você consegue dar vida a alguém, para alguém? Você consegue fazer gerar vida. É por isso que existe a supremacia de Cristo nesta representatividade. No exemplo e na representatividade de Adão, veio a morte no mundo. Mas a representatividade de Cristo é superior, porque Cristo dá a vida. Todos nós morremos em Adão. Em Jesus Cristo, nós passamos a viver. Verso 17, ele continua. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Jesus Cristo. O que Paulo está querendo dizer aqui? É um outro contraste. O que ele está dizendo? Se por meio de Adão reinou a morte, por meio de Cristo, reinou a graça e a vida. Olha só que interessante, pense comigo. Por que em Cristo isto é superior? A Bíblia trata o pecado como sendo algo que nos escraviza, certo? O ser humano afastado de Deus é escravo do pecado. Nós estamos debaixo dessa condição porque éramos representados por Adão. E veio Cristo e nos libertou. Quando a Bíblia fala da libertação que Cristo promoveu nos nossos corações, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres, isso não está referindo-se à nossa capacidade de ser livre para fazer o que a gente quiser, mas de estarmos livres da escravidão do pecado. E aí, quando ele fala nestes termos, ele está dizendo o seguinte, olha, se por um lado, em Adão, nós fomos escravizados, reinava a morte, em Cristo, reina a vida, em vida. Nós reinaremos com Cristo, e nós experimentamos isso desde agora. De vez em quando, eu gosto de usar uma expressão teológica que é muito usada na academia, que é a expressão já e ainda não. Essa expressão é interessante porque ela nos ajuda a entender como o amor de Deus, o seu reino, nos alcança. Como que nós reinamos com Cristo já a partir de agora? Porque o reino de Deus já nos alcançou, mas nós ainda sofremos, nós ainda morreremos. No entanto, o reino de Deus ainda não nos alcançou em sua plenitude. E aí, nestes termos, a morte não tem mais domínio sobre nós. Nós pecamos, mas não mais estamos sujeitos à escravidão do pecado. A gente consegue, irmãos, lutar contra o pecado. Antes de Jesus, a gente estava entregue a esta condição. E aí ele continua, verso 18. Pois assim como por um só... isso aqui é interessante, Pois assim como por uma só ofensa veio o justo juízo sobre todos os homens para a condenação,
assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Olha que interessante. E aqui é importante porque os irmãos vão perceber que essa pergunta que eu vou fazer aqui, ela é feita de forma recorrente. O que Paulo está dizendo? Mais um contraste. Por meio de Adão veio a ofensa. Adão pecou. E Deus exerce a sua justa indignação à ofensa de Adão. E é então imputada a morte a Adão e a sua descendência. Certo? Então, você poderia pensar, pastor, mas então quer dizer que eu vou para o inferno por causa do pecado de Adão? Mas não só isso. Mas antes de explicar isso, eu vou apontar aqui o contraste que Paulo faz de Jesus e Adão. Por uma ofensa, todos estão condenados à morte. Um pecado. Foi aquele pecado. A desobediência de Adão colocou toda a humanidade debaixo da condição de pecado. Mas, por um só ato de justiça, não apenas aquele pecado, esse estado de condenação foi perdoado, bem como todos os nossos pecados. Quando Jesus Cristo exerceu o seu ato de justiça na cruz do Calvário, ele não perdoava apenas a nossa herança em Adão, a condenação pelo nosso estado de pecaminosidade, mas ele também perdoava os nossos pecados individuais. Sim, nós nascemos debaixo desta condição de pecado, mas nós somos condenados também pelos nossos próprios pecados. Quando você olha para o Decálogo, irmãos, é esse, na verdade, o motivo pelo qual Deus deu a lei, para mostrar a todos os seres humanos que não existe autojustificação, ou que nós não somos condenados meramente porque Adão pecou. Não é uma situação igual aquela da guerra que eu citei, meu soldado, nós vamos morrer aqui porque o outro tomou uma decisão de que vai fazer guerra. Irmãos, nós estamos debaixo dessa condenação por causa daquela desobediência, mas por causa dos nossos próprios pecados. Quer um exemplo disso? Leia os 10 mandamentos e consiga fugir da condenação pela desobediência, da sua, não da de Adão. E é com base nisso que Paulo conclui, porque todos pecaram. Não é apenas uma questão de condição de pecado, mas nós também nos tornamos, por causa desta herança, tendenciosos ao pecado, e nós pecamos, irmãos. Então nós somos responsáveis por esta condenação. Verso 19: porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, aqui muitos significa todos. Adão pecou, todos no sentido de que são muitas pessoas. Adão pecou e toda a humanidade, toda a raça humana se tornou pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Esse muitos aqui é o quê? Muitos, os eleitos. Então, o primeiro muitos é todos. O segundo muitos são muitos. Pastor, mas isso é complicado? Pode ser, irmãos. E por isso que a gente precisa de atenção aqui. E daqui a pouco eu vou explicar por que essa atenção é importante. Não estou tirando essas definições, estou escolhendo quando muitos é muitos e quando muitos é todos, não. É com base em toda a leitura bíblica, inclusive na carta aos Romanos, que nós chegamos a esta definição. E aí, Paulo conclui o nosso texto de hoje dizendo o seguinte: nestes termos é então que sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí você me pergunta, qual é a razão da lei? É a lei então que condena o pecador? Não, não é a lei que condena, irmãos.
A lei dá ciência ao pecador de que ele já está condenado. E aí, quando Paulo vai ensinar este ponto, ele vai dizer o seguinte: a lei foi dada para que avultasse a ofensa. O que é avultar? É dar vulto, é mostrar a forma, é dar foco. Então a lei foi entregue para que a ofensa fosse melhor enxergada. Deus vai dizer o seguinte: vocês estão achando que vocês são muito bonzinhos? Que vocês não precisam de salvação? Então está aqui o código moral. Se auto-justifique. É impossível. Então a lei foi dada para que todos, e aqui todos, tivesse a condição de perceber que nós somos pecadores. E aí, nesse sentido, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Porque em Jesus, não apenas a lei foi cumprida, mas a justiça de Deus foi satisfeita. Quando, irmãos, nós olhamos para o nascimento de Jesus, talvez você pode ficar pensando: ok, Jesus nasceu da Virgem Maria. A gente pode até retomar o credo dos apóstolos lá, o belíssimo texto do credo dos apóstolos. E aí a gente, ok, mas aí você fica pensando: foi assim, mas poderia ter sido de outro jeito? Não poderia. Jesus não foi gerado no útero de Maria por ação do Espírito Santo à toa. Jesus não poderia ser da descendência de Adão. E é por isso que não foi por meio de uma concepção normal, irmãos. Perceba que Jesus é completamente fora da curva. É o Deus que se encarna, mas ele não herda a natureza pecaminosa que vem da descendência de Adão, ou seja, a concepção, que é algo natural pela relação íntima do homem com uma mulher. Jesus foi gerado pela ação do próprio Deus numa mulher virgem. E aí você entende o porquê, a razão da necessidade de Maria ser ainda virgem. Jesus está completamente acima de tudo no que diz respeito a esta comparação com Adão, quando nós somos representados nele. E aí, onde abundou o pecado e o mundo jaz em trevas, superabundou a graça de Deus, que não apenas nos livra desta condição de pecado, mas perdoa o nosso pecado particular, aquele que nós cometemos no nosso dia a dia. Todos estes pecados, não apenas a herança de Adão, foi colocada nos ombros de Jesus na cruz do Calvário. E isso é superabundar a graça. E ele conclui: por quê? A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Se por um lado em Adão reinou a morte, em Cristo Jesus reinou a vida, e a vida eterna. Irmãos, nós morreremos, é verdade? Isso é algo que está relacionado ao pecado de Adão. Mas perceba como Deus, em sua infinita graça, nos permitiu transpor aquilo que era uma herança de Adão. Porque, embora a morte seja uma realidade, a ressurreição também é uma realidade. Embora o nosso corpo finito, embora o nosso corpo se vá aqui, nós seremos ressuscitados na presença de Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí, naquele dia, Jesus, o servo, poderá dizer: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está o seu aguilhão? Porque ele venceu a morte. E por isso, ele é superior àquele que nos representou no pecado. Sabe o que é isso, irmãos? É o resumo do Evangelho. É por isso que nós vivemos.
É por causa desta mensagem que nós vivemos. Eu disse que nós precisamos tomar cuidado quando nós lemos textos complexos como esse aqui, por causa de ramificações, pensamentos teológicos que têm ganhado força, mas que não é algo só do nosso tempo, não. Que é, por exemplo, o universalismo. O universalismo prega que Jesus morreu na cruz para salvar toda a humanidade, indistintamente. E nesse sentido, no final das contas, todo mundo vai se salvar. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Nós precisamos tomar cuidado também, irmãos, quando nós lemos textos como esse, para a forma que nós lemos o livro de Gênesis, sobretudo os 3 primeiros capítulos de Gênesis. Por que eu estou dizendo isso? Porque cresce sobretudo na academia, viu, Fábio? Está lá se preparando para entrar na academia, na faculdade, o Érico que já está lá. Cresce a cada dia mais a ideia de uma leitura mítica do livro de Gênesis. E, pasmem, existem teólogos que defendem a leitura mítica de Gênesis. Tipo assim, não aconteceu, não é um fato histórico. Sim, é uma leitura mítica. É uma história que foi contada para dar uma origem religiosa à humanidade. Mas não foi isso que aconteceu. Se nós admitirmos esse tipo de pensamento, tudo o que nós cremos cai por terra. A fé que nós professamos está diretamente ligada nos 3 primeiros capítulos de Gênesis. Se tais capítulos não forem lidos como o relato de fatos reais, tudo o que nós cremos será derrubado. A criação, o amor, o governo, a queda e a salvação. Este é o conto de um Deus que salva pecadores da sua condenação. Por isso, irmãos, quando nós nos depararmos com questões difíceis, às vezes, aparentes contradições, e ficar difícil, peça ajuda. Não é demérito dizer, pastor, eu não estou entendendo isso aqui. Pastor, quando Paulo diz isso aqui, mas parece contradizer em outro momento o que ele está dizendo, vamos conversar a respeito disso, para que a gente não abra brechas para pensamentos e ideologias que contrariam a verdade bíblica. Que Deus assim nos abençoe e nos proteja. Amém? Amém. 20:32, se os irmãos quiserem fazer alguma pergunta, podem fazê-lo. Ainda tenho água. Ou algum comentário, se quiser fazer também. Se os irmãos entenderam a exposição de hoje, eu ficarei muito feliz, porque este aqui é um bom resumo de tudo que nós pregamos e pelo qual vivemos. Temos ressaltado ao longo de todo o mês de junho a superioridade de Jesus e a centralidade de Jesus nas Escrituras, tendo como base a carta aos Hebreus. E de alguma maneira, este texto está conectado com esta mensagem. Que Deus nos abençoe, que possamos celebrar esta graça que é abundante nas nossas vidas e crer num Deus que tem o controle de tudo e que, embora exista o pecado, a nossa herança pecaminosa e os nossos próprios pecados individuais, onde um dia reinou o pecado, hoje reina a vida eterna e a graça de Jesus Cristo nosso Senhor. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, coloque-se diante do Senhor. Deus querido, nós te agradecemos por este tempo de meditação, de reflexão. Pedimos a Deus que o Senhor aplique esta palavra aos nossos corações, trazendo entendimento, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a compreender, ó Deus, a tua palavra, que o Senhor nos guarde, ó Pai. Que a cada dia, Deus, possamos celebrar, ó Deus, esta graça salvadora que nos alcança. Obrigado por Jesus Cristo, nosso Senhor. Leva-nos em paz para os nossos lares e permita-nos, ó Deus, uma noite de descanso na sua presença. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Fiquem todos na paz, em nome de Jesus.
Lembrando que sexta-feira temos atividade normal com os adolescentes, sábado discipulado, domingo os nossos 2 horários de culto. Que Deus abençoe, ótima semana a todos. Os jovens também. Sábado tem reunião dos jovens.